pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast. Nosso podcast para a gente ter papos leves, contraídos, para a gente falar de Jesus, para a gente falar de fé, de Deus. Maravilhoso. Nada religioso. Nada religioso. E nessa época do ano aqui, tá tendo retrospectiva lá no Spotify. Você marca que você ouviu a gente lá no Spotify. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. E ó, se você tá vendo no YouTube, se inscreve no canal. Curte. Usa a setinha, curte, usa a setinha de compartilhar. Porque hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo precisa aprender. Principalmente a Bruna. Principalmente eu. E já vou me colocar nesse... e bate o sininho lá para receber todas as notificações. Exato. Coloca lá, ativa o sininho para você. Comenta aí que depois o Fer responde os comentários. Ele tem muita paciência. Exato. Todos os comentários, um por um. Mas Deus vai ajudar muito a gente hoje nesse episódio. Vai ser maravilhoso, gente. Tenho certeza que você vai aprender muito. Nossa, eu aprendi muito isso esse ano, sabe, Bruna? Vendo aqui com você, com o Fer, eu aprendi muito isso hoje, esse ano. E Bíblia aberta. Papel, caneta. Ó, se você tá vendo pelo YouTube, gente, a gente tá em todas as plataformas, né? Deezer, Spotify, então o que você imaginar. No Deezer? Eu nem tô sabendo. Deezer, Apple Podcast, tudo. Pam. Estamos em todos. Então, assim, Tchau, não tem desculpa, tá? Então dá pra ouvir a gente de qualquer lugar. Pronto. E hoje nós já estamos indo agora para o momento decisivo da vida do nosso Salvador. Estamos falando de Jesus, o Jesus que eu nunca conheci. E nós estamos indo agora na semana final dele. Né? Já falamos de tantos assuntos, lógico que não tem como a gente abordar todos os evangelhos. A gente falou sobre propósito, né? Que ele tá no caminho de cumprir o propósito dele. A gente falou isso? Falamos. O último a gente falou... Nossa, esse episódio é muito bom, porque a gente falou de Efésios 2. Foi maravilhoso. Não é não? Sim. A gente falou de Efésios 2, o que ele veio fazer, sim, e o que significa a morte dele, né? Sim. E agora, abre aí, se você puder, pega a sua Bíblia, abre em João 13, sim, que eu acho que esse é o capítulo muito conhecido. Sim. Extremamente conhecido. Você sabe que esse capítulo é tão conhecido que alguns anos atrás eu estava assistindo um anime, aqueles de japonês, é anime que fala, né? Uhum. Anime. Eu estava assistindo um anime que chama Death Note. É Death Note? Eu acho que é Death Note. Que é um menino lá que tem um livro lá, um diabo lá dá um livro para ele coloca o nome. Eu sei que é uma série de anime e em uns últimos episódios da série, eles encenam esse capítulo João 13, que é o cara lavando os pés do inimigo, do cara que ia matar ele. Eu só quero dizer que esse capítulo é um capítulo de muita relevância, porque até quem não tem nenhum histórico, uma conexão com a questão da religião, já ouviu, já mencionou ou até citou, sim, esse episódio que é chamado de lava-pés, né? A verdade é que a gente conhece, cita, mas a profundidade desse episódio aqui, ele é bem desafiador. Até porque, Bruna, imagine, se hoje fosse a sua última refeição com alguém, e você pudesse selecionar quem estaria na sua mesa, você colocaria na sua mesa alguém que pretende fazer o mal contra ti? Gente, Jesus é muito maravilhoso, oh, meu Deus. Consigo nem imaginar o negócio. Você consegue? Não é possível que só eu tenha isso. Você conseguiria? Eu tenho umas 2 pessoas em mente. É difícil, Fer? 3. É mesmo? Não, mas eu sento na mesa com a Bruna, tá tudo certo. Aí,
Eu, assim, a Tati, a gente senta. Aí, Bruno, imagina, sentar. É aquele salmo. Qual que salmo é? Aquele que fala... 139? Não, que 139. Você olhou de salmo pra mim e falei assim, ele vai falar do salmo, do meu salmo. Ela tem uma obsessão com o salmo Eu tenho 139. mesmo. Aí eu tenho mesmo. Aquele salmo lá que diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Que salmo é? O Bruno é o 23, Bruno? Eu ia falar 23, mas eu achei que eu ia estar errada. Não, Quase certo. saiu 23 da minha boca. Será que eu tô errada? E esse negócio de prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos, cara, você tem que estar muito bem emocionalmente para lidar com isso. Não é? E a gente está falando de um assunto de mesa. A gente está no episódio, gente, independentemente de quando você assiste, só para você se contextualizar, que nós estamos no episódio aqui da árvore de Natal, de época de Natal, de fim de ano. De ano, exato. Então, essa época de fim de ano, de Natal, cara, sentar na mesa, se na sua família não tiver nenhuma intriguinha. Nenhuma intriguinha. Nenhuma briguinha que aconteceu durante o ano inteiro. Exato. Então, assim, lidar com essa questão de sentar na mesa. Então, esse episódio e esse cenário, Jesus está na semana da paixão e ele está na última refeição com seus discípulos, porque é a última Páscoa de Jesus com seus discípulos. E eu quero só lembrar que já tem um turbilhão de situações acontecendo. Os religiosos querem matar ele, já estão procurando uma ocasião e, especificamente, tem um dos discípulos que exerce um papel de confiança. Sim, ele com dinheiro, cuidava das finanças, mas que já há algum tempo Satanás vem enchendo o coração dele. Aqui é muito interessante, porque o mundo espiritual, e eu acho que é isso que a gente tem ensinado aqui no podcast, o mundo espiritual, ele não trabalha com uma ideia abstrata. Não é que o demônio fez você ficar mal, não. Ele atingiu na maldade que há em você. Não é que o demônio fez você ficar com inveja. Ele atingiu nesse sentimento que já estava em você. O Fer está prestando atenção agora. Ele só aumentou, né? Ele ligou a chama. Ele provoca a maldade que já há em nós. Então, quando eu digo que Satanás encheu o coração de Judas, veja, há um sonho, uma realidade, uma expectativa em Judas que não foi alcançada e que ele quer agora de uma outra maneira tentar fazer com que isso aconteça de uma outra forma. E ele foi alimentando aquilo nele, né? Por isso que a Bíblia fala que Satanás encheu o coração dele. Começa sempre com um negócio pequenininho. E assim, e sempre começa com boas intenções. Como eu explico isso? Boas intenções. Se você que está com a gente aí abrir a Bíblia, virar a folha no capítulo 12, no verso 1 diz que 6 dias antes da Páscoa, ou seja, uma semana antes do que a gente vai ler agora, no capítulo 13, então uma semana antes, Jesus estava numa mesa lá em Betânia. Sim. E por que ele estava numa mesa em Betânia? Nós já passamos esse episódio. Que ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou o Lázaro, poderoso lá, milagre do Senhor. Sim. Eles estão na mesa. Sim. E sempre tem alguém, não sei se você é assim, rapaz, que tem um sentimento paranormal, profético, numa linguagem religiosa, que consegue pressentir aquele... E a sensação que dá é que Maria, irmã de Lázaro, sentiu. Essa é a última semana do Senhor Jesus e ela decidiu pegar um vaso com um perfume. Era um vaso com perfume que o valor dele era 1 ano de trabalho. Então vamos pegar hoje um trabalho braçal, 70 a 100 reais diário. Então vamos colocar 70 reais. Essa conta aí vai ser... No mês daria quanto? E aí? 2,100? 2,100. Tá. 30 mil reais o ano, vai? Quase 30 mil dentro.
Esse era o valor. Tá. E ela despejou tudo numa vez só. Nos pés do Salvador, na cabeça do Salvador. E não apenas isso. Está escrito aí no capítulo 12 que ela enxugou com seus cabelos. Uhum. Como se não bastasse ela desse algo de valor, ela sai do valor de dar algo valioso com algo glorioso. Por que algo glorioso? Porque o cabelo é a glória de uma mulher. Papo de bastidores aqui off, e eu e o Fer estávamos com muita intercessão, porque a Bruna já quer cabeleireiro, não sei o que, então assim. Porque o cabelo é a glória de uma mulher, não é? Uhum. O cabelo é a glória de uma mulher, só que ela pegou a glória dela Nossa. e colocou aos pés dele. Mas depois dessa não precisa mais ficar falando podcast aqui e tal, beleza? Mas se quer lá nos comentários, vai. Aí, colocou o cabelo dela, a glória. E nisso, Judas falou que por que ela estava fazendo aquilo. E por que não tinha vendido, né? Para ajudar os pobres. É o que eu quero falar de boas intenções. O sentimento de oposição sempre vai estar recheado de boa intenção. Não é que eu sou contra você, é que eu acho que desse jeito você poderia fazer melhor, desse jeito poderia ser melhor para todo mundo, mas na verdade, não. Tem algo escondido ali, né? Exato. E aí, o cara que escreve, que é o apóstolo João, já velho, então quando o João escreve, ele escreve como alguém que está relembrando os fatos. E ele fala assim, ó, Judas falou isso porque ele era ladrão e roubava o que entrava na bolsa. Um ladrão que Ele já vinha, né? Um ladrão que expulsa demônios? Judas expulsou demônios. Um ladrão que faz milagre? Judas fez milagres na missão dos 70. Veja como é fácil ser ladrão e expulsar demônio. Nossa. Veja como é fácil ser ladrão e fazer milagres. Se a gente for olhar o cenário que a gente vive Acho hoje, que eu vou comer bolo depois desta. se a gente for analisar o cenário, a gente vive ainda isso, né? E Jesus, aqui e ali, ele falava, cuidado, um de vós é o diabo. E aqui eu não vou entrar nesses aspectos teológicos em disputa de calvinismo e arminianismo, mas eu acredito muito na responsabilidade humana. Minha filha. Eu acredito... Música gigantesca. Eu acredito demais na responsabilidade humana. E o Judas teve que lidar com essa responsabilidade de assumir e de querer ser. Porque eu não acredito que havia uma condenação para que eles pudessem ser, até porque a Bíblia diz Judas que veio a ser o traidor. Não estava escrito, definido que ele seria com certeza. Judas é. Teria um filho da perdição. Mas eu, Lucas Gomes, não acredito biblicamente que Judas tinha que ser, o cara já nasceu. Até porque Deus, se ele não Porque, seguisse por esse até caminho, porque Deus ia a fazer por outro caminho. responsabilidade existe. Então, ao mesmo tempo que existe a palavra, também existe a responsabilidade. E C.S. Lewis diz uma frase poderosíssima. De qualquer modo, o plano de Deus vai se realizar. Mas depende se nesse plano você quer se comportar como Judas ou como João. E então a gente vira agora a página e a gente entra no capítulo 13, onde essa realidade está acontecendo. Sim. O que a gente primeiro tem que entender, e eu acho que é um ponto muito importante, é aqui. Esse primeiro ponto já é muito importante. Qual que é o primeiro ponto muito importante? Que se a gente for esperar que as pessoas sejam de fácil conexão, comunicação, compreensão, para termos um nível de relacionamento, olha, se tranque, não faça nada, se torne zumbi.
Porque não vai ter. É real. Sabe que eu tenho um sonho? Ah, vai. Martin Luther King. Vamos. Eu tenho um sonho. I have dream. I have a dream. Eu tenho um sonho de ter uma fazenda. E vacas. Vacas. E cavalos. E cavalos. Aí eu fico falando pro Cavaleiros, Senhor, assim, carro de fogo. talvez Ah. o Senhor não cumpra esse sonho na minha vida, que é um sonho não. meu. Lógico, né? Nabucodonosor. É um sonho, né? Você acha que Deus nunca vai deixar eu realizar esse sonho? Porque se eu tiver uma fazenda com vacas e cavalos, eu vou me trancar lá. Lógico. Aí eu vou ver mais ninguém. Vai pra Marte. Isso, vai ficar lá em Marte. Os Jackson. Enfim. Isso. Não podemos, né? Não é isso que Jesus Sabe quer. por que não? Porque eu tenho muita dificuldade, porque eu sou autista, mas a Bíblia chama o tempo todo, a palavra de Deus chama o tempo todo de nós somos a família de Deus. E família de Deus, família é difícil. E convive, né? E é convívio, é por isso que, agora não falando como religioso, você que está nos ouvindo, está no podcast conosco, e eu não acredito numa comunhão com Deus que não tem a ver com comunhão com pessoas. E existem igrejas e situações religiosas que são corruptas, mas existe também família de Deus, de gente boa, gente de Deus, que prega a verdade de Deus, palavras simples do Evangelho. E que não significa que não terão pessoas problemas difíceis ou problemas ali naquele Porque, meio. pensa bem, gente, cada um com a sua cultura. A gente falou dos discípulos de Jesus, tinha um deles que hoje nós poderíamos chamar de extrema-direita. Tinha outro discípulo que a gente poderia chamar de extrema-esquerda. Mas Jesus arranca os extremos e diz, agora vocês não vão ser nem de direita nem de esquerda, vocês vão ser discípulos do Salvador. Acabou. E no capítulo 13, agora, é a festa da Páscoa, ou seja, ambientes de festa também vai exigir lidar com pessoas difíceis. Então você quer ser promovido no seu trabalho, você quer ter festa na sua... Cara, vai ter que lidar com gente difícil. Exatamente. E o melhor, você não pode perder a festa por causa disso. Aquele povo que... Você já perdeu a festa? Vamos falar com você agora, Bru. Você já perdeu a festa por causa disso? Ou você teve que... Como você já viveu de não perder a festa por causa disso? Você tá Você está numa festa. Nossa, e de repente... eu tenho memória de peixe mesmo, né? Mas por que memória de tá peixe? olhando pra mim. Por que memória de peixe? Eu sou autista. Porque eu não lembro. Mas peixe não lembra? Por que memória de peixe? Tô entendendo. Aqui acho que peixe não adore, sabe? Do Nemo. Vamos, eu tenho memória. E peixe não pensa, né? Tipo, peixe não lembra das coisas, do que viveu. Por isso que ele pega a minhoca com você. Eu esqueço muito rápido das coisas. Isso é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Mas Fernando do céu. Como que a gente sai de João 13 pra peixe? Aí, eu sou golfinho pensa bem. E aí? Ele lembra de tudo, tem uma memória que, meu Deus do céu. Você tá na festa da Páscoa e o seu Judas chega, Bruno. O que você faz? Que isso? Eu faço isso. Que canseira. Que canseira. Vou ter que ficar no mesmo ambiente dessa pessoa, que saco. Não, mas faz tempo que isso não acontece, porque desde que a gente se converteu eu não tive mais um ambiente desse. Você teve? Não, né? Talvez não. Você está na festa da Páscoa. E aqui está um momento interessante. Lidar com pessoas difíceis é você discernir e entender o seu tempo. Por quê? Porque algumas vezes, para o que você decidiu viver dentro do seu tempo, da sua realidade, pessoas difíceis são necessárias. Está escrito aqui, ó. O que está escrito aí no versículo 1 do capítulo 13? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeiro, ele sabe que chegou a sua hora. Ele veio por um propósito, e a hora de viver esse propósito está chegando. E se esse propósito está relacionado a gente a te trair, então faz parte. Caramba. Se você quer viver situações e sabe que o tempo chegou, é muito natural que para nível de promoção,
para o nível que você decidiu viver, você tenha que lidar com gente difícil. Uhum. Agora, se você não quer viver isso como o propósito que Deus tem para sua vida, então também, se você não quer lidar com gente difícil, você também não vive isso que Deus tem para sua vida de propósito. Pronto. E aí vem o ponto importante que é da gente ter a clareza, tem que ter clareza de propósito. Exato, porque assim, ó, Jesus sabia que estava chegando a hora da transição. E toda transição exige lidar com gente difícil. Conversas difíceis, falas, não tem como. Não tem Você vai viver uma transição porque existem pessoas que estão envolvidas com você, Sim. direto ou indiretamente. Algumas vão aceitar, outras não vão aceitar. Uhum. E tá tudo certo, mas você vai ter que lidar com gente difícil. E Jesus sabe disso. Só que ele sabe que ele está indo pro Pai, ele sabe quem é o Pai dele, ele sabe quem ele é, e aqui está o poderoso. O quê? É que o meu sentimento por alguém não pode estar condicionado o que esse alguém decidiu fazer ou não por mim. Porque tendo amado os seus, os amou Até o fim. até o fim. Não quer dizer que ele concordou com eles. Não quer dizer que ele... C.S. Lewis dizia que o amor é tudo, menos cego. O verdadeiro amor não é cego. O verdadeiro amor é resistente e ele suporta tudo, mas não quer dizer que ele não viu. O verdadeiro amor não. Jesus viu que Pedro ia negá-lo, que Judas ia traí-lo. E se Jesus é amor, ele viu tudo que Pedro e que Judas e os outros estavam fazendo. Ele não é cego. Só que ele é resistente o suficiente e sabe quem ele é. E os ama a ponto de não mudar. Se eles mudaram, não é razão para mim mudar. Vou continuar seguindo. Caramba. Eu gosto muito dessa frase do Lewis. No livro dele, Os Quatro O amor não é Amores. cego, ele é resistente. Ele é resistente porque Paulo disse que o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. O amor tudo tolera. Ele bate e diz, opa, o amor não é cego. Caramba. O verdadeiro amor. Porque Deus nos amou e Ele é o verdadeiro amor. E Ele sabe, Ele nos amou ainda pecadores. Tendo amado os seus, amou até o fim. Agora veja que o fato de você amar uma pessoa não condiciona que sempre ela vai te responder do mesmo nível. Porque olha o verso 2. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Tá, mas o verso 2 não muda o verso 1. O fato do Judas estar com o coração cheio de traição contra Jesus, porque o diabo colocou, não muda a afirmação do verso 1 que Jesus os amou até o fim. Mesmo sabendo que na mesa já tinha alguém cheio do diabo. Mas eu os amo até o fim. Caramba. É aquelas situações que você vai jantar com o diabo. Só que ele não vai aguentar e ele vai sair. Não Ele vai precisa acabar. expulsar, porque o próprio ambiente cheio de amor expulsa aqueles que não conseguem conviver com esse ambiente. E o diabo já tinha posto. Durante a ceia. São situações que são reveladas durante a comunhão. Mesa. Sabe por quê? Há um nível de ataque, Fernando, você que está conosco, de distração, porque quer roubar a mesa. Sabe, mesa. Almoçar na mesa, jantar na mesa, tomar café da manhã na mesa. Porque é na mesa que tudo se revela. É na mesa que os olhos se encontram. É a comunhão, é a conversa. É na comunhão que os segredos se revelam. Porque se você não está bem com alguém, sentar na mesa com ela vai ser muito difícil. Então, o que o inimigo e o que o mundo hoje está cada vez mais sendo apelativo e tentador, ser arrancado da mesa. Cada um pega seu prato, vai para o quarto, vai para a sala. Ou, ainda que tenha a mesa como um acessório. Uma televisão por perto, um celular por perto, um iPad por perto, um tablet por perto, um som por perto.
Sabe que a minha casa, né, de onde eu nasci, a minha família, sempre deu muito valor para a mesa. Todas as refeições que a gente fazia eram, né, a não ser que estivesse alguém trabalhando no horário e tal, eram juntos na mesa. Então, assim, todo almoço, jantar, a gente sempre teve esse costume em casa. E é algo que eu trouxe para minha casa, e tanto que às vezes eu falo pro Fê, tá só nós dois, vamos comer vendo TV? Sabe, que não é uma coisa comum de acontecer. E ele, ao contrário, como ele teve uma criação sem mesa, quando eu falo, vamos ver TV comendo, ele fala assim, putz, caramba, eu queria ficar na mesa. É porque esse ambiente de mesa... Eu vim de uma casa que a gente não tinha. Até hoje, na casa dos meus pais, não tem mesa. Caramba. Minha mãe falou que era a questão que a cozinha era pequena e tal. Mas até quando a gente tinha outros lugares, não tinha mesa. Uhum. A mesa nunca foi um ponto importante, mas é por isso que também os conflitos eram maiores. Não ia pra mesa, né? Não Porque se não ia pra colocava na mesa, né? Não se colocava na mesa. E como que você lida com gente difícil? Primeiro, né, aqui, clareza de propósito. Segundo, cara, nem tudo diz respeito a mim. Eu não sou culpado de tudo. Uhum. Não sou. Não sou. Porque eu não vou deixar de viver o propósito que eu tenho que viver, chamado em relação a Deus, mesmo amando amizade, sociedade. Eu não vou ser mais leal ao outro, no sentido de ter que até que me corromper para fazer o que ele quer, do que ao propósito, ao princípio, e por amor é que eu sou resistente. E o verso 3 diz que, sabendo Jesus que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltaria para Deus, e aqui está o segredo, cara. Saber o que está em suas mãos. Saber a confiança que Deus tem em você. Caramba. E que a desconfiança dos outros não pode se tornar um fator de desconfiança de mim para mim mesmo, se eu acredito que Deus confia em mim no que Ele colocou nas minhas mãos. E se lida com gente difícil, tendo esse valor em mente, sobre eu ser alguém que Deus se agrada, independentemente se o outro se agrada. Porque se eu for quem Deus se agrada, então eu vou ser alguém que ama o próximo. E Jesus, sabendo, eu gosto muito dessa expressão, Bruna, sabendo, não sentindo. Lidar com pessoas difíceis, precisa aprender a lidar além dos sentimentos. É uma decisão racional. Não é só sobre o que você sente, é o que você sabe, é o que você acredita em Deus. Sim. Porque se for só com os sentimentos, vai virar confusão, vai levar para o lado pessoal, e Jesus não levou para o lado pessoal. Sim. E esse negócio de levar para o lado pessoal, isso aqui é muito sério. Leva para o lado pessoal, se esquece do propósito, se esquece da clareza, se esquece para onde está indo, se esquece o que está vivendo. Se esquece os dramas e os problemas que o outro tem de si mesmo, que ele só está espelhando em você o que ele já tem nele. Mas Jesus enfrenta isso sabendo não sentir. Fale um pouco, Bruna, qual que para você é a diferença entre saber, numa situação dessa, como que você enfrenta algo sabendo quem você é em Deus ou sentindo as emoções do momento? Porque não estou dizendo que você não vai sentir, estou dizendo que o sentimento não pode ter a voz suprema. É porque quando você só dá voz para o que você está sentindo, você bate na mesa. Você já deu a voz para o que você está sentindo? Já, muitas vezes. Muitas vezes. O que você muitas fez? Vezes. Bate a mão na mesa. Bate a mão na mesa. Sai da minha casa. Que é isso? Enfim. Eu já fiz mesmo. Eu voltei. Mas... Agora é pra ficar. Quem nunca? Você nunca fez isso? Isso já aconteceu com você? Não é possível. Só comigo. Mas são decisões racionais mesmo, assim. Eu vejo que... e eu tenho muito problema em lidar com pessoas difíceis. Então, não Conte é mais, fácil. Conte. Ainda, pessoas difíceis que têm convivência comigo. Pessoas difíceis que estão longe de mim, é mais fácil, né? Porque tá longe, então é mais fácil lidar. Agora, quando tá perto, é mais difícil pra mim. Mas é essa questão de não alimentar o sentimento. Porque se alimentar o sentimento, aí
aí vai tudo por água abaixo. Então, se você sabe quem você é, Uhum. e você sabe quem você é em Deus e o que você tem, você lida com pessoas difíceis simplesmente agindo na certeza de quem você é e não tendo nenhum problema de se humilhar. Uhum. O que diz no verso 4? Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que Deixa eu trazia explicar. em volta da cintura. Deixa eu explicar. Por causa das ruas daqueles dias, né? Não tem asfalto. Uhum. Então é rua, terra. Muita terra, muita poeira. E a mesa, tem como filmar essa mesinha de vocês aqui, Fer? Uma mesa baixa, Mesa baixa, como se fosse, e ela redonda, né? muito próxima dos É, pés, né? E então, quando eles sentavam, como se fosse um puff, Uhum. uma Uma almofada, almofadinha? uma almofadinha. Isso, desse tamanho aqui, assim, ó. Aí senta, Senta em os volta. pés ficam virados pro outro. Então, Ah, encosta o pé na outra pessoa. mais ou menos assim. E aí, E eles andavam de sandálias, né? Então a poeira entrava. então a mão pela esquerda ficava apoiada, a mão direita pegava, a mão Uhum. esquerda apoiava aqui, como você sentado mesmo, né? sandália. Uhum. Então, quando se entrava, tinha que ter na porta uma toalha e uma bacia Uhum. com água para lavar os pés. Sim. E alguém para lavar os pés de quem E entrava. tinha um servo, sempre em cerimônias como essa, um servo que era pago por isso. Sim. Quando Jesus pediu para os discípulos organizar aquela cerimônia, dentro de onde eles estavam, acredite-se no cenáculo, tudo estava mobiliado, mas não tinha o servo, porque era intencional. Mas não da parte deles, eles esqueceram. Era intencional por parte de Jesus, Uhum. porque Jesus queria tratá-los. Até porque eles estavam discutindo Quem era maior? quem era o maior. Sim. Veja como pessoas egoístas, pessoas difíceis, elas conseguem até transformar um momento de dor e de propósito na vida dos outros como um meio de focar nelas, para que elas se tornem a protagonista e o centro. Porque, cara, Jesus está ali lidando com o seu próprio questionamento, sua própria missão. Enquanto isso, eles estão discutindo para ver quem é o maior. Quem vai ficar no lugar, né? Quem vai ser o líder? E aí, Jesus, na mesa, ninguém... Então, estava todo mundo com o pé sujo. E sentaram com o pé sujo. Jesus se levantou, sabendo quem ele era, sabendo para onde ele vai, sabendo o que ele veio fazer. Ele sentou. Ele levantou-se. Tirou a roupa dele de mestre, de rabi, Uhum. colocou a roupa de servo. Tá, servo é uma boa palavra dentro da nossa ideia, né? Mas vamos colocar a palavra real. No grego, é escravo. É uma roupa de escravo. Tá. Esses dias eu coloquei na bio do meu Instagram, escravo de Jesus. Uma pessoa mandou um textão para mim, que é onde já se viu. Eita. Que a gente tem que ser servo. Eu falei, então, esse é o problema quando você não estuda, né? Servo no grego é escravo. Uhum. Qual que é o problema de ser escravo de Jesus? Eu estou livre do pecado, eu quero ser escravo dele. Até porque na Bíblia tinha a opção do escravo de orelha furada. Sim. Você sabe disso? Não, eu sei né? O escravo de orelha furada. Qual foi essa pregação? Ah, foi o Agapito O que William Agapito. ministrou. Que verdade. quando furava a orelha direita, Uhum. e ele era escravo servo permanente. Então, eu sou o escravo de orelha furada. Decidi ser escravo de Jesus e seguir com meu Senhor até o fim. Então, Jesus usa a roupa de escravo, sendo ele o mestre, e se encurva
até os pés de cada um dos discípulos para lavar. Inclusive do que iria trair. Você só fica ofendido quando as pessoas te humilham, é porque você tem dificuldade ainda de entender quem você é. Porque se você é quem você é, e se eu sei quem eu sou, Uhum. me humilhar e lavar os pés não tem a ver com humilhação. Tem a ver com identidade. Sim. Quem eu sou. Isso não me rebaixa. Porque isso não tem a ver com ter mais ou ter menos. Tem a ver com quem eu decidi ser. Uhum. Você descobre quem é pessoa, quem são as pessoas difíceis. Essa aqui é uma dica muito boa. É como ela trata pessoas que não têm nada a oferecer a elas. Como trata o garçom. O garçom, Como trata... o manobrista, É, a nossa. faxineira, o Rock, o cachorrinho aqui. Como que você trata? É gente simples. Ou até gente que a pessoa acha que é menos do que ela, né? Que Exato. tá um pouquinho abaixo da hierarquia. Exato. E trata que é menos que ela. E eu falo gente simples, tá? Porque nós somos simples. A gente só tem... Aqui é Itaquera. E eu, interior. E eu sempre trabalhei Claro, na Catuaí. cozinha, né? Eu sempre trabalhei na cozinha. Sempre. Então, eu sempre sou acostumada a Isso. receber esse tipo de tratamento. Porque você tá na cozinha, você é tratado do jeito que a pessoa quer te tratar, né? Exato. Então, são posições que você se Mas coloca. eu dou uma dica. Trate bem o Bruno. Você nunca pode tratar mal quem mexe com a sua comida. É verdade. Isso é perigoso. É verdade. O espírito de vingança pode vir profundamente. Agora eu oro em cima da Esse comida. dia eu tive uma desinteria aí, eu falei... Nossa, pastor. Ele que não me falou, viu, gente? Que não podia comer algo. Por isso que eu sempre pergunto. Coitado. E ainda foi viajar, gente. Ai, coitado. Aí emagreci mais ainda. Aí, Ai. aqui, essa questão de se humilhar e vai lavar os pés. Uhum. Será que é tão difícil? Veja como que nós vamos chegando a situações que a gente começa a falar, fulano é muito difícil de lidar, porque eu estou também sendo tão difícil. Porque Jesus lida com pessoas difíceis, porque ele não é pessoa difícil para se lidar. Então, se vocês não têm coragem de fazer o que vocês têm que fazer, eu faço. E ele desce e começa a lavar os pés de cada um. E nessa hora, já virou uma confusão na cabeça dos discípulos. Como assim, né? Vença pelo constrangimento. Vença pelo constrangimento. Não fale, faça. Uhum. Vença pelo constrangimento. Uhum. Pelo amor sincero. E está escrito que ele se aproximou, verso 6, está escrito o quê, Bruno? Sim, aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse. Um detalhe poderoso, Bruno, que eu estou triste porque você me viu pregando domingo e você não prestou atenção nesse detalhe. Ó, Simão Pedro? Quase. Não? O que significa isso? Que o Simão veio antes do Pedro. Isso. O velho homem veio antes do novo homem. Lembre-se que isso aqui está sendo escrito e João está com 90 anos. Por que João disse Simão Pedro? Porque João quer lembrar que mesmo na mesa de Jesus, de vez em quando a nossa velha natureza se levanta. E há uma luta entre nós, que é Simão Pedro. Simão quer ser orgulhoso. Pedro quer se render. Nossa. Simão diz, não precisa me lavar. Pedro diz, me lava tudo. Você lê e fala assim, cara, que confusão. Nós somos assim, uma hora brigamos, outra hora queremos amar. Uma hora perdoamos, outra hora queremos se vingar. Uhum. Calma. Uma hora a gente quer liberar perdão, outra hora quer ser o John Wick. Ai, Senhor, só Deus para ajudar. E aí, Simão Pedro disse, Senhor, tu me lava os pés a mim?
O que Jesus disse? Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. E eu amo esse texto. Eu não estou fazendo isso para você compreender ou me elogiar. Eu estou fazendo isso porque tem que ser feito. Porque gente adulta faz o que tem que ser feito. E gente matura só faz o que quer. Uma hora você vai entender. E Pedro, Senhor. e eu posso afirmar que Pedro entendeu. Porque Pedro, na sua carta, vai falar assim, lá na sua carta, que a gente tem que se cingir de toda humildade. Cingir é vestir, colocar a vestimenta de servo. Quando que Pedro viu isso? Aqui. Caramba. Tem gente que vai aprender, tem gente que não vai aprender. Mas os que vão aprender vão passar a lição em diante. Clate, invista em pessoas difíceis. E aí, diz que... Aí, nesse caso, respondeu ele Pedro, Vai. que já era o novo homem. Exato, porque tipo assim, agora o Pedrão, e aí? Nunca lavará meus pés. Disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Por que ele falou nunca me lavará os pés? É porque eu não vou aceitar que você seja meu servo. E Jesus diz, então se você não me aceita em te servir, também você não pode me aceitar como seu Senhor. Então você não pode ter parte comigo. É por isso que as pessoas têm dificuldade em aceitar Jesus como Salvador. Por quê? Porque o Deus que te serve é o mesmo Deus que também é o seu Senhor. E a ideia de que eu preciso de um Salvador, de alguém que me sirva. Não, eu quero servir, eu quero ser resolvido. Mas a ideia de que eu preciso ser lavado por alguém que, sendo maior do que eu, se fez menor, me confronta. Bate no orgulho, né? Então Jesus, aí Pedro diz, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Lava tudo. Ah, declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar os pés. Ué, se você está comigo, Já tá o limpo. lavar os pés está falando do quê? O que é lavar os pés? De limpar as poeiras do caminho. O que significa, Bruna, que lavar os pés, para lidar com gente difícil, será uma atitude diária. Sabe? Não deixar ir para o outro dia. Eu tenho com a minha linda e maravilhosíssima esposa, a gente tem um pacto. De vez em quando, ela quebra, mais do que eu. Porque, ixi, Tati, pode quebrar o pau que ela vai virar e dormir maravilhosamente bem. Mas a gente tem um pacto de não dormir sem antes lavar os pés um do outro. Eu acho que isso tem que ser na empresa, na família, com os filhos, na sociedade, no casamento. Porque algo pequeno fica muito grande, né? Se você deixa passar. Essa poeira pode se tornar uma sujeira maior, que pode virar infecção. A gente vê em muitos relacionamentos, né? Que quando você vai perguntar onde começou, a pessoa nunca lembra. Mas se for lembrar, provavelmente foi em algo No muito poderoso livro Coração Selvagem, que é de homem, você tem esse livro? Não. Não? Não. Eu vou dar de presente para você. Para você, de presente. Nunca ganhei um livro. O Coração Selvagem, Vou deixar aqui. de John Eldridge. Ele falava que de vez em quando ele entrava em discussões difíceis com a esposa dele, e uma vez ele parou e falou assim, por que a gente está discutindo? E ela falou, eu nem lembro. Porque o que começa com poeira pode virar uma pequena ventania que, se não paralisar com o calor, vai virar um tornado, que vai virar um ciclone, que vai virar um furacão. É verdade. Que vai colocar tudo abaixo. Sim. E sabe o que é complicado? É que existem dois momentos silenciosos quando um furacão passa. O primeiro, quando você está no olho dele. E depois que você passou. É o silêncio da tragédia. Caramba. E eu não quero que, por falta de comunicação, ou uma comunicação errada, a gente tenha o silêncio da tragédia. E os maiores problemas são por conta de comunicação. E o verso 11, Jesus diz,
pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Embora nem todos estavam limpos, ele lavou os pés de todos. Eu acho que o convite hoje desse episódio é o versículo 14 e 15 do capítulo 13. Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Quem é alguém que agora você tem que mandar uma mensagem e liberar perdão e lavar os pés? Se você quer aprender a lidar com pessoas difíceis, começa lidando com você mesmo. E peça para Deus te dar graça para você lavar os pés agora, porque Ele, através desse podcast, está lavando os teus pés. E se você quer se render a Jesus, deixar Ele lavar os teus pés, coloca no comentário: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero que Ele lave os meus pés. A gente vai orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar muita graça. Eu quero pedir para essa pessoa, Senhor, ao Senhor, para que essa pessoa que está agora dizendo: eu quero Jesus, eu quero que Ele lave os meus pés. Eu, a Bruno, a Fer, estamos aqui, juntos, ligando na terra o perdão, a reconciliação e a graça que está ligado no céu para tantos amigos, irmãos, irmãs, ouvintes, gente boa de Deus, que serão alcançados pelo teu favor. Lave os nossos pés. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, bora lá, ó. Mandar aquela mensagem. Eu tenho que mandar mensagem para Bruno. A gente se vê no próximo episódio. E você, Deus te amor? abençoe. Amém. Oi? Você vai lavar os pés? Tem gente pra Tchau, mandar gente. mensagem. Até o próximo episódio. Beijo. Ah, menino.